Professor, bom dia. Bom dia. Como é que foi a sua experiência, a sua vivência com o professor Marcos dos Santos, enquanto ele esteve na direção? Como é que era a vossa relação? Ora, posso começar com um contexto que é sinto lisonjeado por estar a dar este testemunho, porque sei que isto corresponde a uma homenagem que vai ser feita ao meu amigo Marcos Santos, que é mais que merecida, e ainda bem que ele vai ter. Ele já tinha o nome na entrada da faculdade, na inauguração com o Dr. Jorge Sampaio, na inauguração oficial aqui das instalações, e agora vai ter no auditório. É bem merecido para quem dedicou, sem exagero, 50% do seu tempo da vida universitária à gestão de alto nível. Estou a falar de direção de faculdade, vice-reitoria e reitoria. Eu sou, aqui tenho que fazer uma declaração de conflito de interesses, é que sou muitíssimo amigo do professor Marcos Santos. Uma amizade que resultou praticamente, ele acabou o curso em 71 e eu acabei em 72, e que foi reforçadíssima com a nossa estadia conjunta em Manchester, no MIST, e portanto é uma relação muitíssimo boa, de grande fraternidade, de amizade, que foi e é e deverá continuar a ser por muito tempo, espero eu. Como é que foi a vossa vivência enquanto o professor esteve na direção, na altura? Estamos a falar naquele período entre 90 e 2001. Muito boa em dois ou três contextos. Um deles, dado que eu fiz parte da lista, colaborei na lista de candidatura do professor Marcos Santos em 1990 à Assembleia de Representantes, e que depois deu, a Assembleia de Representantes é que elege a direção da faculdade, e nós estamos em postos complementares. Quem tinha o trabalho duro era a direção da faculdade, o Raul Vidal, como Presidente da Assembleia de Representantes, era o fiscal. E, portanto, foi complementar, foi muito bom. Tínhamos inúmeras dificuldades, a direção da faculdade confrontava-se com inúmeras dificuldades, e foi tudo muito bom. Foram tempos difíceis, com instalações exíguas, mas recordo e tenho saudades dos tempos lá de baixo, da Rua das Bragas. Há depois outros aspectos que realço do trabalho hercúleo que o professor Marcos Santos levou a cabo com as suas equipas, que foi todo o planeamento de construção e as transferências para estas instalações aqui na Esprela, foi toda a dinâmica da organização de serviços, a gestão global, a questão da gestão dos cursos. Foi um trabalho e que, no fundo, criou uma coisa que não existia em 1990, que é o espírito de corpo da Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto. Criou-se. Eu lembro-me das conversas inúmeras que tínhamos com o professor Marcos Santos, a rever como é que nós tínhamos a nossa experiência de Manchester, como é que era nas outras universidades, e alguns cerimoniais, como o dia da FEUP, o dia da graduação, vem tudo coisas que nós vimos e que começou a agregar e a dar corpo e alma, que é uma palavra que eu gosto muito de usar, que é profundo, que é alma, à Faculdade de Engenharia. Isso vem também no seguimento depois daquilo que foi criado, em que o professor Vidal ajudou na construção da LEIC, não é? Ora bem, eu sou, como costumo dizer, um dos pais da criança, mas eu costumo dizer, e com muita verdade, o professor Marcos Santos teve uma contribuição significativa no sucesso que o curso teve, porque o professor Marcos Santos foi o primeiro diretor, eu digamos assim, sem imodéstia, era uma espécie de braço direito, e o professor Marcos Santos implementou uma série de reuniões de coordenação por anos curriculares. Ao longo de cada semestre havia 2, 3 reuniões, e isso introduziu alguma disciplina, que era uma das coisas que eu reclamava pessoalmente quando foi a criação do curso,
que era a minha má experiência que tinha vivido em eletrotecnia, onde eu fundei um dos cursos, de mestrado de Engenharia Técnica de Computadores, e também tinha vivido a reformulação curricular da eletrotecnia e tinha algumas más experiências. E também não é por acaso, isto tem que ser dito, que a lei que foi o primeiro curso transdepartamental, não estava filiado em nenhum departamento, o que tornaria difícil qualquer outro diretor de curso que tivesse assumido o primeiro ano, se não fosse por acaso o diretor da faculdade. Como eu costumo dizer, tinha a cenoura na mão e podia fazer, puxar para a esquerda ou para a direita, porque era a diretor da faculdade que era o diretor de curso. E a postura que o professor Marcos Santos, que assumiu, teve uma importância importante, mesmo muito importante, teve muita importância no sucesso do curso. Na sua opinião, de que forma é que o professor Marcos Santos e a sua direção mudaram a FEUP, transformaram a FEUP? O que é que a FEUP deve ao professor e à sua direção? Olha bem, com estes anos todos, a experiência que já tenho, eu acho que o próprio feitio do professor Marcos Santos, a dinâmica que criou, o conseguir agregar, portanto, é o efeito de bola de neve, e como uma expressão que eu gosto de dizer, quando se aplica, que é com gente boa e sã, isto tem sempre sucesso. E muito sucesso. E foi isso, foi juntando, e depois a própria dinâmica que o professor Marcos Santos imprimiu, isso é a questão do líder, da liderança, trouxe convergência e sinergias, e pessoas que eventualmente até não estavam preparadas para alinhar, passavam a alinhar na dinâmica. E, portanto, o espírito de corpo foi-se ganhando assim. Já passaram quase 20 anos, não é? 30 anos desde que ele assumiu a direção e muito daquilo que ele fez continua presente. Exatamente. Uma palavra para definir o professor Marcos dos Santos. Integridade. Julgo que é a palavra mais cheia que eu consigo pensar. Acho que a integridade diz tudo. Podia pensar noutras, mas acho que são curtas. Obrigada, professor.